O amor a observar a loucura. Eu morria de medo de sair da Inglaterra. Meus humores andavam num equilíbrio mais estável há tanto tempo que já nem me lembrava. Meu coração estava novamente com vida, e minha cabeça estava em glória, tendo aproveitado ao máximo sua passagem menos medicada por Oxford e St. George's. Era cada vez mais difícil imaginar ter de renunciar ao ritmo suave dos dias que eu havia estabelecido para mim em Londres, e ainda mais difícil pensar em perder a paixão, a intimidade e a compreensão que haviam preenchido minhas noites. A Inglaterra havia acalmado a maior parte das minhas incessantes cogitações sobre hipóteses, motivos e o que poderia ter sido. Ela também acalmou, de um modo muito diferente, minha guerra implacável contra o lítio, a maior parte da qual não havia sido outra coisa senão uma luta inútil com as especificidades da minha própria mente. Essas batalhas muito me haviam custado em tempo perdido, e, sentindo-me novamente eu mesma, não estava mais disposta a me arriscar a perder ainda mais tempo. A vida se havia tornado algo digno de não se perder. Inevitavelmente, o ano foi passando. As neves e os aconchegantes conhaques do inverno inglês deram lugar às chuvas delicadas e aos vinhos brancos do início do verão. Rosas e cavalos surgiram no Hyde Park. As belas flores diáfanas das macieiras se espalhavam pelos galhos negros das árvores no St. James Park, e as longas horas paradas da luz de verão conferiam um tom eduardiano aos dias até minha partida. Tornara-se difícil lembrar minha vida em Los Angeles, e ainda mais pensar em voltar para os dias caóticos de direção de um grande ambulatório universitário repleto de pacientes graves, de ensino e de consultas a um monte de pacientes por dia. Eu estava começando a ter minhas dúvidas de que pudesse me lembrar dos detalhes da condução de um exame e do levantamento de uma história psiquiátrica, para não falar em ensinar os procedimentos a outros. Eu relutava em deixar a Inglaterra e relutava ainda mais em voltar para uma cidade que viera a associar não só a uma estafante carreira acadêmica, mas a colapsos nervosos, a falta de vida, a frieza e ao desgaste que os acompanhavam, bem como ao esforço extenuante de fingir que estava bem quando não estava, além de agir com amabilidade quando estava me sentindo terrível. Eu estava, porém, muito errada nesses meus presságios. O ano havia sido muito mais do que apenas um interlúdio repousante. Ele, de fato, havia sido restaurador. Ensinar era novamente divertido. Supervisionar o trabalho clínico dos residentes e internos era, como havia sido no passado, um prazer, e as consultas com os pacientes me proporcionaram a oportunidade de tentar pôr em prática parte do que eu havia aprendido com minhas próprias experiências. A exaustão mental havia feito longos e terríveis estragos, mas, por estranho que fosse, foi só quando voltei a me sentir bem, cheia de energia e com ótima disposição, que tive uma noção real desses estragos. E assim o trabalho ia bem e relativamente sem problemas. Grande parte do meu tempo era dedicada à elaboração de um manual sobre a doença maníaco-depressiva, do qual eu era coautora. Eu estava feliz por ser tão mais fácil ler, analisar e gravar a literatura médica, que até recentemente havia representado um tremendo esforço para compreender. Considerei a redação das minhas partes do manual uma combinação satisfatória de ciência, medicina clínica e experiência pessoal. Eu me preocupava com a possibilidade de que essa experiência pudesse influenciar indevidamente, pelo conteúdo ou pela ênfase, trechos do que escrevi, mas meu coautor tinha pleno conhecimento da minha doença, e muitos outros clínicos e cientistas também revisaram o que nós escrevemos. Muitas vezes, porém, eu me flagrava recorrendo a certos aspectos daquilo que eu havia vivenciado, para salientar algum ponto da fenomenologia ou da prática clínica. Muitos dos capítulos que escrevi
os que trataram do suicídio, da aceitação da medicação, da infância e adolescência, da psicoterapia, da descrição clínica, da criatividade, personalidade e comportamento interpessoal, dos transtornos do pensamento, da percepção e cognição, foram influenciados por minha firme opinião de que essas eram áreas que haviam sido relativamente ignoradas no campo. Outros, como os da epidemiologia, do abuso de álcool e drogas e da avaliação dos estados maníacos e depressivos, consistiam numa resenha mais direta da literatura psiquiátrica existente. Para o capítulo da descrição clínica, a caracterização básica dos estados maníacos e hipomaníacos, dos estados depressivos e mistos, bem como das características ciclotímicas subjacentes a essas condições clínicas, contei não só com a obra de clínicos clássicos, como o professor Emil Kraepelin e os numerosos pesquisadores clínicos que haviam realizado extensos estudos com base em dados, mas também com textos dos próprios pacientes maníaco-depressivos. Muitas das descrições eram de escritores e pintores que forneciam relatos altamente eloquentes e nítidos das suas manias, depressões e estados mistos. A maior parte do restante dos relatos era de pacientes meus ou de passagens extraídas da literatura psiquiátrica. Em alguns casos, porém, usei minhas próprias descrições das minhas experiências que eu havia redigido com a finalidade de usá-las no ensino ao longo dos anos. Portanto, intercalados entre os estudos clínicos, as frequências de sintomas e clássicas descrições clínicas da literatura médica europeia e britânica, havia excertos de poemas, romances e relatos autobiográficos escritos por indivíduos que haviam sofrido da doença maníaco-depressiva. Volta e meia, em virtude de experiências tanto clínicas quanto pessoais, eu me descobria dando ênfase à terrível letalidade da doença maníaco-depressiva, à apavorante agitação envolvida nos estados maníacos mistos e à importância de lidar com a relutância do paciente em tomar o lítio ou outros medicamentos para controlar suas alternâncias de humor. Ter de tomar uma distância dos meus próprios sentimentos e do meu próprio passado para poder escrever de uma forma mais cerebral e intelectual foi revigorante e me forçou a estruturar a confusão que eu havia vivenciado, além de pô-la numa perspectiva mais objetiva. Muitas vezes, a ciência do campo não era apenas emocionante, mas também parecia oferecer a esperança muito realista de novos tratamentos. Embora eventualmente fosse desconcertante ver emoções e comportamentos poderosos e complexos destilados em expressões diagnósticas sufocantemente neutras, era difícil não se deixar enredar nos novos métodos e descobertas de um campo em rápido avanço na medicina clínica. Acabei por adorar estranhamente a disciplina e a obsessão por minúcias, que fazem parte da elaboração de inúmeras tabelas de dados. Havia como que um acalanto tranquilizador no registro de números e mais números, percentuais e mais percentuais, nas tabelas de resumo, em analisar os métodos usados nos diversos estudos e depois em tentar extrair algum sentido geral do grande número de artigos e livros que haviam sido examinados. Exatamente como agia quando estava assustada ou perturbada quando criança, concluí que fazer perguntas, procurar as melhores respostas possíveis e depois fazer ainda mais perguntas era a melhor maneira de criar um distanciamento da angústia e uma estrutura para a compreensão. A redução do meu nível de lítio trouxera de volta à minha vida não só uma clareza de raciocínio, mas também uma nitidez e um avivamento da experiência. Esses elementos haviam no passado formado o núcleo do meu temperamento normal, e sua ausência havia deixado enormes vazios na minha forma de reagir ao mundo. O excesso de rigidez na estruturação das minhas disposições de ânimo e do meu temperamento, resultado de uma dose maior de lítio, deixou minha resistência ao estresse mais baixa do que uma dose reduzida,
que a semelhança das normas para construção na Califórnia, projetadas para evitar danos decorrentes de terremotos, permitia que minha mente e minhas emoções oscilassem um pouco. Portanto, e de forma bastante estranha, havia uma nova firmeza tanto no meu pensamento quanto nas minhas emoções. Aos poucos, à medida que fui olhando ao meu redor, percebi que era esse o tipo de neutralidade e previsibilidade que a maioria das pessoas tinha e que provavelmente encarava como líquida e certa ao longo das suas vidas. Quando eu estava na graduação, dei aulas particulares de estatística a um estudante cego. Uma vez por semana ele vinha, com seu cão, até meu pequeno escritório no porão do prédio de psicologia. Trabalhar com ele me afetava muito, já que eu via como era difícil para ele fazer as coisas que para mim eram tão naturais. Também me impressionava a percepção do relacionamento extraordinariamente íntimo entre ele e seu collie, que depois de acompanhá-lo até o escritório, imediatamente se enrodilhava e adormecia aos seus pés. À medida que o semestre foi passando, eu me sentia cada vez mais à vontade para lhe fazer perguntas sobre como era ser cego, jovem e estudante da graduação na Universidade da Califórnia, e sobre como era ter de depender tanto dos outros para aprender e para sobreviver. Depois de alguns meses, eu me havia iludido de que tinha pelo menos uma ideia, por ínfima que fosse, de como a vida era para ele. Um dia, então, ele me perguntou se eu me importava de me encontrar com ele, para sua aula, no salão de leitura para cegos da biblioteca da graduação, em vez de no meu escritório. Localizei a sala de leitura com alguma dificuldade e comecei a entrar. Parei de repente ao perceber com horror que o recinto estava quase totalmente escuro. O silêncio era total. Nenhuma lâmpada estava acesa, e mesmo assim havia uma meia dúzia de alunos debruçados sobre livros ou ouvindo atentamente gravações que haviam feito das aulas dos seus professores. Um calafrio desceu pela minha espinha com o aspecto lúgubre da cena. Meu aluno ouviu minha chegada, levantou-se, caminhou até o interruptor e acendeu a luz para mim. Foi um daqueles momentos de calma e clareza em que se percebe que não se entendeu absolutamente nada, que não se teve nenhuma compreensão verdadeira do universo do outro. À medida que fui entrando no universo dos humores mais estáveis e da vida mais previsível, comecei a perceber que tinha pouquíssimo conhecimento dele e que não fazia nenhuma ideia real de como seria viver num lugar desses. Sob muitos aspectos, eu era uma estranha ao mundo normal. Era uma ideia que dava o que pensar e que tinha dois gumes. Meus humores ainda oscilavam com frequência e precipitação suficientes para me proporcionar eventuais experiências inebriantes, dos limites da mente. Essas manias brancas eram impregnadas da exuberância forte e ambiciosa, da absoluta certeza de propósito e do fácil encadeamento de ideias que durante tanto tempo me dificultaram a aceitação do lítio. Mas a verdade era que, quando se seguia a inevitável exaustão, eu voltava a me submeter ao reconhecimento de que tinha uma doença grave, que podia destruir todo o prazer, a esperança e a competência. Comecei a cobiçar a estabilidade diária, aparentemente à disposição da maioria dos meus colegas. Comecei também a avaliar como se havia tornado preocupante e estafante o simples esforço para me manter à tona. Era verdade que eram muitas as realizações durante os dias e semanas de voos altos, mas também era verdade que eram engendrados novos projetos e acertados novos compromissos, que então precisariam ser cumpridos durante os tempos mais cinzentos. Eu vivia correndo atrás do rabo do meu próprio cérebro, recuperando-me de novos humores e experiências ou mergulhando neles. O que era novo começava a parecer carente tanto de novidade quanto de brilho, e o mero acúmulo de experiências começava a parecer muito menos significativo do que eu imaginava que a exploração das profundezas dessas experiências devesse ser. Os extremos nas minhas alterações de humor
Não eram nem de longe tão pronunciados quanto no passado, mas estava claro que uma instabilidade baixa e espasmódica se havia tornado parte integral da minha vida. Depois de muitos anos, eu agora finalmente estava convencida de que uma certa estabilidade intelectual era não só desejável, mas essencial. Em alguma parte do meu coração, porém, eu continuava a acreditar que o amor intenso e duradouro era possível apenas num clima de paixões algo tumultuosas. Na minha opinião, isso me destinava a viver com um homem cujo temperamento fosse em grande parte semelhante ao meu. Demorei a entender que o caos e a veemência não são substitutos do amor duradouro, nem são necessariamente um aperfeiçoamento da vida real. As pessoas normais nem sempre são cansativas. Pelo contrário, a instabilidade e a paixão, embora muitas vezes sejam mais românticas e sedutoras, não são intrinsecamente preferíveis a uma constância de experiência e sentimento em relação a alguma outra pessoa, nem são incompatíveis com ela. É claro que essas são opiniões que se têm intuitivamente no que diz respeito às amizades e à família. Elas se tornam menos óbvias quando ficam presas a uma vida romântica que espelha, amplia e perpetua a instabilidade do nosso próprio temperamento e vida emocional. Foi com prazer e com uma dor considerável que aprendi acerca das possibilidades do amor, sua constância e seu crescimento, com meu marido, o homem com quem estou vivendo há quase uma década. Conheci Richard Wyatt numa festa de Natal em Washington, e ele, sem dúvida, não era nada do que eu havia esperado. Eu já havia ouvido falar nele. É um renomado pesquisador da esquizofrenia, chefe de neuropsiquiatria no Instituto Nacional de Saúde Mental e autor de mais de 700 trabalhos e livros científicos, mas estava totalmente despreparada para o homem bonito, despretensioso, de uma simpatia sem alarde, com quem me descobri conversando perto de uma árvore de Natal gigantesca. Ele não era só bonito, era muito fácil conversar com ele, e nós nos vimos com frequência nos meses que se seguiram. Menos de um ano depois de nos termos conhecido, voltei a Londres para outros 6 meses maravilhosos, mais uma vez em licença da UCLA, e depois retornei a Los Angeles o tempo suficiente para cumprir minhas obrigações posteriores à licença e fazer planos para me mudar para Washington. A história toda havia sido um namoro curto, mas muito convincente. Eu adorava estar com ele e o considerava não só de uma inteligência incrível, mas também criativo, de uma curiosidade diabólica, revigorantemente flexível e maravilhosamente descontraído. Mesmo naquela época, bem no início do nosso relacionamento, eu não conseguia imaginar minha vida sem ele. Pedi demissão do meu posto efetivo na Faculdade de Medicina com uma tristeza autêntica por deixar a Universidade da Califórnia, que eu amava, e com uma ansiedade considerável pelas implicações financeiras de abdicar de uma renda segura. E então passei por uma longa série de festas de despedida oferecidas por colegas, amigos e alunos. No todo, porém, deixei Los Angeles sem grande pesar. Ela nunca havia sido para mim a cidade dos anjos, e eu estava mais do que feliz por deixá-la, primeiro a milhares de pés abaixo de mim, e depois milhares de milhas para trás, repleta de proximidade da morte, de uma inocência totalmente destroçada e da perda e destruição recorrentes da razão. A vida na Califórnia havia sido com frequência boa, até mesmo maravilhosa, mas para mim era difícil ver isso na hora em que voltava para Washington para morar. A terra prometida sempre promissora, sempre esquiva e infinitamente complexa, me parecia ser exatamente isso, uma promessa. Richard e eu nos mudamos para uma casa em Georgetown e rapidamente verificamos o que nosso bom senso nos deveria ter dito. Não podíamos ter sido mais diferentes. Ele era discreto, eu era veemente. Coisas que me atingiam profundamente, ele conseguia superar praticamente sem perceber. Ele demorava para chegar à raiva.
Eu não. O mundo o atingia sem grande impacto. Às vezes nem o atingia, enquanto para mim tanto o prazer quanto a dor vinham velozes. Ele de fato era, sob muitos aspectos e a maior parte do tempo, um homem moderado. Eu reagia mais depressa a desfeitas, percebia mais depressa as mágoas que inevitavelmente nos causávamos e talvez fosse mais rápida para estender a mão e procurar consertar situações. Os concertos e a ópera, arrimos da minha existência, eram uma tortura para ele, da mesma forma que as longas caminhadas ou férias que durassem mais de 3 dias. Éramos totalmente incompatíveis. Eu me enchia de milhares de entusiasmos ou afundava em negro desespero. Richard, que na maior parte do tempo mantinha um curso emocional uniforme, considerava difícil lidar com minhas alterações de humor extremamente instáveis, ou pior ainda, levá-las a sério. Ele não fazia a menor ideia de como agir comigo. Se eu lhe perguntava no que estava pensando, nunca era sobre a morte, a condição humana, os relacionamentos ou sobre nós dois. Em vez disso, quase sempre era sobre algum problema científico ou, eventualmente, sobre um paciente. Ele se dedicava à ciência e à prática da medicina com a mesma intensidade romântica que era parte integrante do meu modo de me dedicar ao resto da vida. Estava claro que ele não iria me fitar com um olhar significativo durante longos jantares regados a bons vinhos, nem discutiria literatura e música com café e vinho do Porto, tarde da noite. Na realidade, ele não conseguia ficar sentado quieto por muito tempo. Tinha uma capacidade de atenção que mal se podia medir, não bebia muito, nunca tomava café e não sentia um interesse especial pelas complexidades dos relacionamentos ou pelas afirmações da arte. Não tolerava poesia e ficou realmente perplexo com o fato de eu parecer passar tanto tempo do meu dia simplesmente perambulando, sem objetivo, indo ao zoológico, visitando galerias de arte, levando meu cachorro a passear, um bacê adorável, totalmente independente, de uma timidez mórbida chamado Pumpkin, ou me encontrando com amigos para o café da manhã e o almoço. Mesmo assim, nem uma vez nos anos em que estamos juntos eu duvidei do seu amor por mim, nem do meu por ele. O amor, como a vida, é muito mais estranho e extremamente mais complicado do que costumam nos ensinar. Nossos interesses intelectuais comuns, a medicina, a ciência e a psiquiatria, são muito fortes, e nossas diferenças, tanto em substância quanto em estilo, permitiram a cada um de nós uma boa independência, o que foi essencial e que, em última análise, nos uniu muito mais ao longo dos anos. Minha vida com Richard tornou-se um porto seguro, um lugar extraordinariamente interessante, cheio de amor e carinho, e sempre um pouco aberto para o mar lá fora. No entanto, como todos os portos seguros que conseguem manter seu fascínio assim como sua segurança, atingi-lo exigiu uma navegação não de todo isenta de problemas. Quando falei a Richard da minha doença maníaco-depressiva, logo após nos conhecermos, ele pareceu realmente estupefato. Na ocasião, estávamos sentados no restaurante principal do Del Coronado Hotel em San Diego. Ele pôs lentamente no prato o hambúrguer que estava comendo, olhou direto nos meus olhos e, sem pestanejar, disse num tom bastante seco que aquilo explicava muitas coisas. Sua delicadeza foi notável. Exatamente como David Lowry havia agido, ele me fez muitas perguntas sobre a forma com a qual a doença se apresentava e como ela afetava minha vida. Talvez porque os dois fossem médicos, também ele fez uma pergunta atrás da outra de natureza mais médica. Quais eram meus sintomas quando eu estava maníaca? Até que ponto eu havia ficado deprimida? Se eu alguma vez havia tido tendências suicidas? Que medicamentos eu havia tomado? Quais eu estava tomando atualmente? Se eles causavam efeitos colaterais em mim? Como sempre, foi discreto e tranquilizador. Por mais profundas que fossem suas preocupações, ele teve a delicadeza e a inteligência de guardá-las para si.
No entanto, como eu bem sabia, a compreensão num nível abstrato não se traduz necessariamente numa compreensão no nível prático. Adquiri um ceticismo fundamental e profundo quanto à possibilidade de qualquer pessoa que não sofra dessa doença poder realmente compreendê-la. E, em última análise, é provavelmente irracional esperar o tipo de aceitação dela que se almeja com tanto desespero. Não se trata de uma doença que se preste facilmente à empatia, uma vez que um estado irrequieto ou desgastado se transforme em raiva, violência ou psicose. Richard, como a maioria das pessoas, tem grande dificuldade para encarar essa atitude como doença, em vez de vê-la como uma atitude voluntariosa, irada, irracional ou simplesmente cansativa. O que eu vivencio como algo fora do meu controle pode lhe parecer proposital e assustador. Nessas ocasiões, é impossível que eu consiga transmitir meu desespero e minha dor. Depois, é ainda mais difícil a recuperação dos atos danosos e das palavras medonhas. Essas crises terríveis de mania, com seus aspectos ferozes, agitados e selvagens, são compreensivelmente difíceis para Richard entender e quase tão difíceis para que eu as explique. Nenhuma quantidade de amor pode curar a loucura ou iluminar nossas melancolias profundas. O amor pode ajudar, pode tornar a dor mais tolerável, mas sempre estamos presos aos medicamentos que podem funcionar sempre ou nem sempre, que podem ser toleráveis ou não. A loucura, por outro lado, sem a menor dúvida e com frequência, consegue destruir o amor através da sua desconfiança, do seu pessimismo implacável, das suas insatisfações, do comportamento imprevisível e, especialmente, dos seus estados irracionais. As depressões mais tristes, mais sonolentas, mais lentas e menos instáveis são compreendidas de modo mais intuitivo e aceitas com maior facilidade. Uma melancolia tranquila não é ameaçadora, nem fica fora do alcance da compreensão normal. Já um desespero furioso, violento e irritante, sim. Ao longo de muito tempo, a experiência e o amor nos deram muitas lições sobre como lidar com a doença maníaco-depressiva. Eu de vez em quando rio e lhe digo que sua capacidade de não se perturbar equivale a 300 milhares de lítio por dia para mim, e isso talvez seja verdade. Às vezes, em meio a uma das minhas tremendas e destrutivas revoluções de humor, sinto a tranquilidade de Richard por perto e me lembro da maravilhosa descrição que Byron fez do arco-íris que paira, como a esperança acima do leito de morte, a um passo de uma catarata tempestuosa e veloz. E, no entanto, enquanto tudo ao redor é dilacerado pelas águas revoltas, o arco-íris mantém sua serenidade, lembrando, em meio ao tumulto da cena, o amor a observar a loucura com um semblante imperturbável. Se o amor não é a cura, ele sem dúvida pode atuar como um remédio muito eficaz. Como John Donne escreveu, ele não é tão puro e abstrato quanto se poderia ter imaginado e desejado um dia, mas ele perdura, sim, e cresce.